Oi, estamos aí com o Eliseu, com a Patrícia. A Patrícia é uma futura matemática. Então a gente vai fazer umas perguntas para ela. Fala aí, Patrícia, como é que você resolve uma regra de 3? Como é que se resolve? Na sua opinião. Primeiro tem que montar a conta para resolver a conta. Existem dois tipos de regra de 3. Quais são os dois tipos? A simples. Sim. E eu esqueci a outra, composta. Composta. A composta é a mais difícil. A gente vai conversar aqui sobre a simples. E a regra de 3 simples tem dois tipos dentro dessa regra de 3 simples. Qual é? Eu não sei, não. Diretamente, a direta e a inversa. Nossa, eu não sabia. Não lembrava, não. Bem, olha só. Esse dia eu estava lá mostrando lá para os alunos, né? Tentando mostrar. Deixa eu sair de novo. Deixa eu minimizar aqui. Mostrar para os alunos lá como é que faz isso mais ou menos. Regra de 3 simples, direta e inversa. Então, eu esquematizei com eles assim, ó, 3 passos. Primeiro passo é montar um esquema com as grandezas. Eita bexiga, grandezas. Primeiro passo. Agora, primeira coisa, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Por exemplo, velocidade. Velocidade é uma grandeza. Você pode medir, certo? Tempo. Tempo é uma grandeza. Você pode medir. Então, conforme eu falei aqui, vou mostrar um exemplo. Ó. Esse exemplo aqui, ó. Tatiana comprou 10 metros de um tecido por R$500. Quanto vai pagar por 22 metros do mesmo tecido? Então, conforme eu falei lá, a primeira coisa é montar um esquema com a grandeza, primeiro passo. Quais são as grandezas que você está observando aqui, Eliseu? 10, 500 e 22. Tá, grandezas é tudo aquilo que pode ser medido. Eu tenho aqui duas grandezas. Por quê? Se eu tiver 3 grandezas, aí é já uma regra de 3 composta, não é mais simples. A composta depois a gente vê isso. Então, para eu trabalhar a regra de 3 simples, eu tenho que ter duas grandezas. Então, quais são as duas grandezas aqui? 10, 22. Peraí, Eliseu. Grandezas. 10 metros, né? 10 metros, eu posso chamar isso de quê? Que grandeza? Tamanho do tecido, certo? Tamanho do tecido é a grandeza. Então, vamos lá. Tamanho do tecido. Você viu lá a informação, a primeira informação é 10 metros, certo? 10 metros. Qual seria a outra grandeza? Está nessa folha aí, Eliseu. E aí? Não, precisa ler não. Vamos ver, veja aqui. Aqui, ó.
Qual seria a outra grandeza aqui? Tem a ver com esse valor, isso aqui. Que nome que você daria para essa grandeza aqui? Que nome eu daria? É. Ué, segunda grandeza? É a segunda grandeza. Eu acho que nome que você daria para essa grandeza? Sim. Você, Patrícia. Valor. Valor do tecido. Isso aí. Valor do tecido não pode ser medido? Então vamos voltar lá no esquema. Eu escrevo aqui, ó, do lado. Valor do tecido. Qual número aqui que eu vou colocar? 500. Agora, continuando o problema, lendo a continuidade do problema. Já achou esse problema aí? 22 metros. 22 metros. Eu vou colocar embaixo de quem? Do 10. Ah, 22. E o que ele quer agora? O valor de 22 metros. Então, nesse, debaixo de 500, o que eu vou colocar? X. O X, Você não qualquer letra o que eu valor. quiser. Certo, Patrícia? X. Então, olha, o primeiro passo é esse. Para você resolver uma regra de 3 simples. Montar esse esquema. Você descobrir a primeira grandeza, que é o tamanho do tecido, e a segunda grandeza, que é o valor aqui nesse problema. Tá? Montou esse esquema, aí você vai para o terceiro passo. Segundo passo. Ou passo 2. Você lembra, Patrícia, qual é o segundo passo? Ver se aquela situação ali se as grandezas são diretamente proporcionais ou se é direta, ver se é direta ou inversa. Tem que analisar ali a situação. Eu poderia falar outros detalhes aqui, mas eu vou falar do jeito que eu faria lá com os alunos do 7º ano. É isso aqui, o esquema que eu passei para eles. Como é que você vai ver se é direta ou inversa? Você volta lá naquele esquema e analisa. Ó. Analisa. Aqui, ó. O esquema não é isso não. Página anterior. Aqui. Você tem que fazer uma pergunta. Se eu aumentar o valor, se eu aumentar o tecido, o tamanho de qualquer tecido, eu vou aumentar o valor desse tecido? Sim ou não? Vocês têm que responder. Se eu aumentar o tamanho de um tecido qualquer, eu vou aumentar o valor desse tecido? Então, olha, eu aumentei o valor de uma grandeza, aumentou o valor da outra naturalmente. Então, isso significa o quê? Que é uma regra de 3 simples direta. Ou diretamente proporcional. Tá? E se o contrário acontecesse? Se eu aumentasse o valor de uma grandeza e diminuísse o valor da outra? Aí seria um problema de regra de 3 simples inversa. Então a gente está trabalhando com a direta. Tá? Então, quando aí você determinou se é diretamente, ela é direta, aí você vai para o terceiro passo. Analisando. Terceiro passo. Terceiro passo é montar uma equação com aquele esquema lá. E resolver, né? Resolver essa equação. Vamos lá, então. Montar o esquema é esse aqui, ó. 10. Vê se não tá lá. A primeira informação é 10, não é? Isso. A segunda informação é o 22. Então vai ficar 10 sobre 22 igual... Qual é a outra informação? 500 sobre 5.
500 sobre x. Isso é uma equação do primeiro grau. Agora, eu poderia falar outros detalhes técnicos aqui que eu não vai influenciar. Patrícia, como é que a gente acha o valor de x aqui? Agora você multiplica e cruzado. Eu não escutei. Fala mais Multiplica alto. cruzado. Ah, multiplica cruzada. Tá bom. Você lembra disso, Alice? Claro que lembro. 10 vezes x, 22 vezes 500. 10 vezes x é igual a 22 vezes 500. 10 vezes x é 10x. 22 vezes 500 de cabeça, sem... Como é que é o esquema aqui? 22 vezes 5 é quanto? 22 vezes 5, 10. Ele. Ela é matemática. Ela tem uma calculadora mais esperta. Vai, mãe. 22 vezes Para 5. agilizar. 22 vezes 5. 22 vezes 110. 110. Tem 2 zeros no final aqui, não é? Faltou Isso. você incluir. Então você acrescenta no final. Então até agora tá isso aqui, ó. 10x é igual a 11.000, certo? É 11.000 que tá lá? É. Tá. Isso aqui, o 10 está multiplicando, passa para o outro lado da equação de que jeito, Eliseu? O inverso da multiplicação. 10 está multiplicando x. Vai passar para o outro lado como? Dividindo. 11.000 dividido para 10. X é igual a... Como é que você pode simplificar aqui? Quantos zero? Um zero de cima com o zero de baixo. O que sobrou? 11.000 dividido... Não, 11.000 não. 11.000 não. 1.100 dividido para 1. Todo número dividido para 1 Tá pronto. é É o ele próprio mesmo. número. Então 11.000. 11.000. 1.100 é o valor lá de 22 metros do tecido. Esse é, ó, primeiro, segundo, terceiro passo. Regra de 3, simples, direta. É porque é fácil, né? A gente tá com o número inteiro. O número É. quebrado que é complicado. Mas tem que, o número com vírgula vai ter que exercício aí com o número com vírgula. Uhum. Ela vai ter que relembrar isso. Agora, para eu fechar o assunto, tá? Vê eles, eu acho aí, grandezas inversamente proporcionais. Dedos inversamente. Diretamente, inversamente. Vê o exemplo que tá aí. Primeiro passo, é a mesma coisa, gente. 20 dias. Lê o problema pra gente. Ai meu Deus. Deixa eu achar aqui, peraí. Deixa eu achar ele. Mais fácil. Deixa eu achar ele aqui. Pode ler, Eliseu. Ah, ele é ele. Em 20 dias, 10 operários constroem uma casa. Se 5 operários fizerem a mesma casa, em quantos dias isso acontecerá? Isso é o exemplo aí que a gente tem para analisar. Então, o primeiro passo é o quê? Montar o esquema. Eu não vou escrever aqui. Não, escreve hoje. Ó, Isso não escreve não. deixa eu escrever que é bonitinho. Montar o esquema. Você falando. O esquema com as grandezas, certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos identificar as grandezas que você vai trabalhar. Você começa da primeira informação lá, da Dias. esquerda. Dias, beleza. Dias. É a primeira grandeza. 20 dias. 20 dias. Qual é a outra grandeza? Operários. Um aluno, você queria que o aluno ficou perguntando: professor, o que é isso? O que são operários? Trabalhador. Um desse tamanho também assim. Vai, qual a informação, qual o número aí? 10. Beleza. Estamos quase terminando o esquema. O que falta preencher aqui?
Continuando, lendo o problema aí, Eliseu. Se 5 operários Então, fizerem a mesma casa, em ah. quantos dias isso acontecerá? Tá, os 5 eu vou colocar embaixo de quem? De quem? Dos operários ali. Tá inverso, né? Não é tá inverso não. Ainda você não identificou se é inverso direto. Tá. Vamos Então, montar o 5. esquema primeiro. Tá, 5. 5 operários, quantos dias vai fazer? Aqui então é a letra, certo? Sim. Que a gente chama de X ou de qualquer letra. Montamos o primeiro passo, vamos para o segundo passo. O segundo passo eu já escrevi, você vai... O segundo passo é ver se é direta ou inversa. Se essa regra de 3 simples é direta ou inversa, você tem que analisar agora. Lá naquele esquema. Então analisa aí. Como é que você analisa isso? Você focaliza nos dias. Ou nos operários. É melhor você focalizar assim, da grandeza para outra grandeza que está o X. Você não sabe quem é. É melhor você fazer isso. Mas você pode fazer daqui para lá também. Não tem problema. Tá? Mas vamos focalizar então aqui, operários. Se eu aumento ou se eu diminuo os operários para fazer uma mesma obra, aí eu não sei se é construção de casa. Eu vou... O que vai acontecer com os dias dessa obra? Vai aumentar. Se eu diminuir aqui, vai aumentar os dias, certo? Sim. Naturalmente isso vai acontecer. Então, ó, você viu, é direta ou é inversa o problema? Inversa. Ó, aconteceu a situação inversa. Então já realizou o segundo passo. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é aquilo, montar uma equação e resolver, achar o x. Só que você vai ter uma situação diferente aí por ser inversa. Vamos montar a equação, vai, começa a ler. 20 sobre x igual... 10 sobre 5. O 10 sobre 5... 10 sobre 5. Ó, por ser inversa, você vai inverter uma fração aqui. O 10 vem para baixo, o 5 vai para cima. Você vai ter que inverter. O que aconteceu? Volta, não. Anterior. Ó, por ser inverso que você determinou, então, ó, o 5 vem para cima e o 10 vem para baixo. Lá na montagem da equação. Ou você pode inverter aqui também, mas deixar o outro intacto. Desse jeito. Mas é melhor inverter na outra onde não tem o x. Tá? Então, continuando. Próximo. Conforme... 5 sobre 10. Barulho é esse, gente? 5 sobre 10. Ó, inverteu e resolve a equação conforme a gente já sabe. Fala aí, Patrícia, como é que resolve isso? É o quê? Usar. Usar. X vezes 5 é 5x, igual. E o 20 vezes 10, certo? Vou direto, vou dar quanto? 20 vezes 10. Só acrescentar os 200. Essa eu escutei, né? Então aqui, ó, 5x é igual a 200. O 5 está multiplicando a letra, passa para o outro lado. Fala, Eliseu. Passa o quê? O 5 está multiplicando a letra. Vai passar para o outro lado como? O lado do igual, né? Dividindo. O inverso. 200 para 5.
De cabeça dá para fazer essa conta, né? Quanto é? R$200 dividido para 5. Pode falar, mano. Não, Quero não que você fala. participe. É ele. R$200 Quero para que você 5. participe. R$200 para 5. Se você não sabe, se a resposta não vem de cabeça rápido, você pensa assim: qual número vezes 5 é o 200? Que número vezes 5 é o de cima, que é o 200? Faz logo. Não, é você. Faz logo. Pensa aí de dizer o dinheiro, R$200 dividido para 5 pessoas. Divide pra 5 pessoas. R$200, cara. Tá, cara, faz aí. Então cara. faz. Quanto Sim. dá? Faz aí no papel, garoto. Não, cara, faz logo. Tá. Seja objetivo. 40. Aí, viu? Então, fácil. Então, Ou eles não sabem a regrinha da vírgula em cima, não? Pegar o primeiro. Sei, mano, eu tô com preguiça. então, gente, olha só. Isso foi uma noçãozinha de regra de 3 simples, direta e inversamente proporcional, tá? A regra de 3 compostos, depois a gente vê sobre isso, Beleza. ok? A Luísa, deixa eu mexer.